Nada sou e Deus é grande, amém? A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, amém, igreja? A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. O povo de Deus ainda está aqui, amém? Amém. Glória a Deus, um prazer imenso estar aqui esta noite para ministrar a palavra de Deus, né? Neste santo lugar. Aleluia. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E eu estou muito tranquilo e confiante no que Deus vai fazer esta noite. Eu tenho certeza que Deus tem preparado algo para a sua vida e para a minha vida. Mas antes de começar a ministrar a palavra, vou me adiantar um pouquinho por causa do horário. Se Josué quiser me ajudar aí nesse teclado, amém? Deus vai te ungir mais e mais. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade singular que nos concede, poder estar pela primeira vez aqui, primeira vez ministrando aqui, né? Nessa igreja tão abençoada, meu amigo Pastor Márcio, da missionária Carla, gente de Deus, né? Gente que a gente tem um carinho imenso. E também quero glorificar a Deus pela vida do Pastor Márcio, nos convidou para poder estar ministrando aqui. Eu falei para ele que está bonito hoje com esse terno, está parecendo até o anjo Gabriel, todo de branco, né? Está bonito hoje. Aleluia. Graças a Deus por isso. Também está revendo meu amado irmão Elias, o Gabriel, o irmão Josué, né? Que a gente já conhece há algum tempo. E eu estou muito feliz esta noite porque Deus... enquanto eu estava sentado, eu vi a voz do Espírito Santo falando comigo. Eu via o Espírito Santo fazendo um grande mover na vida de algumas pessoas aqui. E eu quero já começar a profetizar na sua vida que aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir, amém? Nada do que Deus falou a respeito de você vai cair por terra, porque fiel é aquele que prometeu, o qual também o fará, diz a Bíblia. Então Ele vai fazer a obra na sua vida, amém? Quantos acreditam nessa verdade? Dê um glória para Deus. Amém? Então, meus amados, digo nós porque eu também, estamos na campanha de milagres, cujo tema é o primeiro passo é seu, o primeiro passo é seu, o primeiro passo é seu, né? E eu quero ministrar uma mensagem de milagres, porque foi uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu fiquei sabendo que esse culto também seria gravado. E uma mensagem que o Espírito Santo tem me dado pela sua infinita misericórdia, eu quero ministrar nesta noite. Mas antes de eu ministrar essa mensagem, eu quero falar algo aqui de Deus. Aquele amado irmão ali, deu a oportunidade, você, varão de terno, faz assim na sua mão. Isso. Seu nome é como, varão? Leandro. Pode abaixar suas mãos. No momento que meu amado irmão estava dando o seu testemunho, falando das maravilhas que o Senhor tem feito na vida do nosso amado irmão, no mesmo tempo, na mesma dimensão, o Espírito de Deus falava algo comigo a respeito da sua vida. Escute bem. Quando o irmão dizia que Deus o arrancou de uma comunidade e que o irmão andava arramado, na mesma dimensão, o Espírito Santo me dava uma visão. Eu via um braço de uma pessoa, essa pessoa estava assim, de lado como eu estou na visão, essa pessoa estava. E na visão, essa pessoa estava com uma roupa cinza. E nessa roupa cinza tinha um negócio parecido um escudo desse lado, no ombro. E esse uniforme era cinza e o escudo lateral era amarelo. E tinha 4 letras, PMRJ. E o Espírito de Deus falou comigo que essa pessoa era nada mais, nada menos do que um cabo da polícia militar. E Deus falou comigo que hoje Deus estava quebrando, destruindo e cortando um laço de um homem
que faz parte, tá? Ele faz parte da corporação da polícia de Campos. Deus falou comigo que estava cortando hoje um laço, porque esse homem tinha no coração dele uma sede muito grande a respeito da sua vida. Eu não te conheço, nunca te vi, não sei de que cidade você é, mas essa pessoa, esse cabo da polícia, era dessa cidade. E Deus falou comigo que Deus estava tirando todo o ódio do coração dele a respeito da sua pessoa, porque ele sempre teve vontade de colocar a mão sobre a sua existência, e ele nunca conseguiu, porque sempre que o diabo colocava no coração dele de fazer isso, o Senhor cortava o laço a respeito de você. E logo em seguida que Deus me mostrava isso, o Espírito Santo falava comigo: eu tenho preparado muitos altares, Deus ainda vai te levar em muitos lugares. Eu não sou de começar a pregação me entregando revelação, não, mas no sentido de Deus. Deus ainda vai te levar em muitos altares. Eu via muitos altares preparados para o meu amado irmão ministrar, testemunhar e falar daquilo que o Espírito Santo tem feito na sua vida. E Deus me mostrava uma passagem sua comprada de avião. O primeiro lugar que você ia longe, na minha visão, o lugar que você ia mesmo longe era Goiânia. E Deus falava comigo que Deus vai te levar lá naquele lugar. E eu não vi o irmão pregando só em igrejinha pequena, não. Eu via Deus colocando você em matrizes, ou em matriz, igrejas mães. E o Espírito de Deus fazendo uma grande obra através do seu testemunho, da pregação que saía da tua boca. Pode ter certeza e fica tranquilo que o que eu estou falando para você é de Deus. O Espírito de Deus vai abrir o seu entendimento na palavra, vai ampliar o campo, e você vai ter um conhecimento vasto, um conhecimento muito grande da palavra. Pode ficar tranquilo que você não vai chegar no altar sem ter o que falar, porque fiel é aquele que te chamou e ele vai garantir o teu chamado. Amém? Você recebe isso que eu falei? Levanta sua mão assim, meu querido. Entendeu o que eu falei? Fecha teus olhos, porque Deus vai derramar uma unção sobre a tua vida nesta noite. Se o Espírito de Deus falou na minha boca, uma unção sobrenatural desce sobre a vida deste moço. Algo da... Segura lá, irmão. Algo da parte do Espírito desce sobre a vida dele para encher. E grandiosas coisas Deus vai realizar, porque Deus vai tomar essa vida hoje pelas mãos dele e vai glorificar o nome do Senhor. Quem acredita nessa verdade? Se Deus está nessa igreja, eu quero ouvir o glória a Deus do povo de Deus. Eu quero ouvir o glória de Deus. Essa glória que você está dando é para Deus. Essa glória de Deus. Cadê a glória a Deus? Será que você já desanimou? Você cantou, e na hora da palavra você está desanimado? Fecha teus olhos, porque Deus vai fazer grandes coisas aqui nesta noite. Levanta sua mão e exalta aquele que merece, exalta aquele que é digno, exalta aquele que é santo, exalta aquele que é bendito, exalta aquele que é verdadeiro, exalta aquele que é puro, exalta aquele que é rei, exalta aquele que é príncipe, exalta aquele que é o Shaddai, exalta aquele que é o Adonai, e vai te abençoar nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! E quando eu estava ligado com o Espírito Santo, Deus me falava acerca da sua vida, jovem. Seu nome é como? Nilo. Igor. Nilo. Nilo. Nilo, escuta bem. Quando eu vou entregar algo para alguém, eu fico bem calmo, não tenho pressa, falar bem devagar para a pessoa entender. Escuta bem. Deus te separou para ser um grande evangelista. Escuta isso. Você vai ser um grande evangelista nas mãos de Deus. Instrumento forte nas mãos do Senhor. Olha para mim, Nilo. Quando eu olhava para você, eu via o tamanho do chamado de Deus na sua vida. Algo estupendo, algo, sabe? De arrancar toco, arrancar raiz do lugar. Eu via Deus confiando a você um grande ministério. E eu via você chegando em igrejas assim,
Teu ministério era tipo assim. Você já viu quando alguém tem uma granada na mão? Ele chega ali e joga, bum, explode. E Deus falou comigo que você vai ser um grande evangelista. E olha, Deus me disse assim: a consagração dele não está longe. O seu ministério está sendo confirmado a cada dia. Eu não sei o que você é, não te conheço. E não estou dizendo que você vai direto ao evangelista. Eu estou dizendo que você vai ser um grande evangelista. Mas Deus falava assim comigo: fala para ele que a consagração dele não está longe. E Deus me mostrava exatamente o chamado que Deus tinha com você. A Bíblia diz que a uns Deus chamou para pastores, mestres, apóstolos, doutores. E eu via você sendo um doutor. Eu via Deus te dando um doutorado na palavra. Você abria a Bíblia assim, ó, na minha visão, a Bíblia estava toda verde. Eu falei: Jesus, o que é isso? Quando você abria a palavra, estava tudo verde. Eu vi uma Bíblia toda verde. Aquilo era como um campo, como um campo verdejante. E Deus tocava dentro do seu cérebro, da sua cabeça. E Deus abria grandemente o seu entendimento. E você começava a ler a Bíblia. E você queria, sabe, cada vez mais que você lia, você queria ler mais. Porque você estava com uma fome muito grande de comer as Escrituras. Você lia. E Deus ia abrindo o seu entendimento. E Deus falou comigo: fala para ele estudar. Não esquenta o que as pessoas falam a respeito de seminário, não, porque seminário é de Deus. Vai para um seminário, vai para dentro de uma sala de aula aprender, porque nas suas mãos Deus colocava um anel para você pregar. E Deus te confiava o chamado de ser um doutor na palavra. Deus ainda vai te revelar muitos mistérios. Deus ainda vai te dar muita coisa, mas muita coisa mesmo. O Espírito de Deus, a partir de hoje, eu disse: quando, igreja? A partir de hoje, Deus vai fazer algo sobrenatural. Eu vi uma operação espiritual dentro da sua cabeça. Deus tirando toda dificuldade, todo falta de entendimento na sua cabeça. Eu via Deus tirando. Deus colocava um negócio. Não era um chip nem um disquete, era algo espiritual. Deus colocava dentro da sua cabeça. Você vai conseguir gravar textos, você vai conseguir citar textos, você vai pregar, as pessoas vão falar: de onde vem essa sabedoria? Jesus ainda jovem, os mestres olharam Jesus falar, Jesus ensinar, disseram: mas porventura não é esse o filho de José? Da onde vem toda essa sabedoria? É o que Deus vai fazer com você. Se prepare, porque você não vai ficar dentro da igreja parado, não. Deus vai fazer algo com você muito grande. Levanta a sua mão onde você está. Glória a Deus. Levanta as duas mãos, meu querido. Fecha teus olhos, porque o Espírito de Deus te toca agora. Eu quero alguém perto dele, por favor. Só para prevenir, para ele não tombar isso aí. O Espírito de Deus toca na sua vida aqui hoje. O Espírito de Deus toca na sua visão. A sua visão não vai ser mais embaçada. O Espírito de Deus vai tocar na sua visão. Na sua testa tem uma marca. E essa marca é exatamente da promessa de Deus. Da promessa que Deus te fez. Tem um anjo de Deus na sua frente. Quando eu pedir, ele vai te tocar. Você vai receber uma grande unção. E as portas vão se abrir para você pregar, para você ministrar. Se você é dessa igreja, eu tenho certeza que o pastor não vai proibir, porque a partir de hoje Deus está abrindo as suas agendas e ninguém vai entender isso. Eu conto de 1 até 3 e Deus te toca. 1, 2, 3. Recebe o toque de Deus agora. Ele toca na sua cabeça, na sua fronte, na sua testa. Ele te toca agora. Uma grande unção, um grande óleo de Deus desce sobre ti. Receba nessa noite a graça de Deus, em nome de Jesus. A igreja bate palma para Jesus. Só quem crê nessa verdade bate palma. Oh, meu Deus. Amém? Quantos entendem que Deus está aqui nesse lugar? Muito bem, então você vai ficar de pé. Você vai abrir a sua Bíblia comigo. Tem um texto bem familiar.
que gostam de ler a Bíblia. Do livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso 1. Daqui a pouquinho, seu cansaço vai sair em nome de Jesus. Eu tenho uma mensagem para pregar mais ou menos 1h30, mas eu quero pregar meia hora, 40 minutos, tá muito bom. Vamos até onde o Espírito Santo nos conduzir, amém? Por causa do horário. Lucas capítulo 5, quem achou, por favor, diz amém. Amém. Quem não achou, diga escola dominical. Opa, é 9 horas, né? Glória a Deus, então vem. Se você vir para a escola, você aprende rápido, né? Quando o pastor era novo convertido, o pastor abre a Bíblia, ficava igual um tonto, né? O pastor falou comigo, vai lá no início da Bíblia e grava os 66 livros na cabeça. Eu falei, não dá, pastor. Ele falou, dá, porque deu na minha, porque não vai dar na sua. Né? Dá, eu fui lá, fui gravar. Aí fui pegando os livros. Você que estudou um bocadinho sabe que o Velho Testamento é composto de 39 e o Novo de 27. É o total dá 66. Aí eu coloquei os 39 na cabeça. Né? Já colocou os 39 na cabeça? Já colocou os 66? Eu coloquei. Amém? Aí eu comecei gravando de 5 em 5. Né? Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Aí foi Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É assim que até Apocalipse. Então é facinho de você conseguir memorizar. Amém? Aí quando alguém falar assim, abre no livro de Abacuque, tem crente que fica mais de meia hora procurando. Né? Então, se você fizer o mesmo que eu, você vai conseguir. Lucas 5, amém? Amém. Eu vou ler o texto. E a minha tradução é um pouco diferente da sua. Mas o conteúdo é o mesmo. Diz assim, ó. A epígrafe. Jesus chama os primeiros discípulos. Versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Perto do lago de quê? Genezaré. Ou perto do mar da Galileia, que é a mesma coisa. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Eles queriam ouvir o quê? A palavra de Deus. Palavra de Deus. Viu à beira do lago, 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Eles estavam fazendo o quê? Lavando as redes. Lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Ele ensinava quem? O povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pescar. Versículo 5. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Eles não pegaram o quê? Nada. Repita comigo, nada. Nada. Repita comigo, nada. Nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E eu encerro no versículo 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes
começaram a rasgar-se. Amém? Amém. Você entendeu? Diz amém. Amém. Pode sentar. Nós lemos aqui o livro de Lucas, que tem por autor o próprio Lucas. O livro de Lucas tem por tema Jesus o Salvador divino e humano, e fora escrito na data de 65 depois de Cristo. E dentro do respectivo texto, nós temos uma grande revelação da parte do Espírito Santo. Nós temos algo que, na verdade, eu recebi do céu, porque nenhum pregador, ele tem a sua mensagem. Nenhum pregador, ele sabe pregar. Mas eu acredito que essa visão minha está certa. Todo pregador, ele recebe a mensagem que vem de Deus. E dentro desse texto, nós temos uma mensagem que o Senhor nos entregou e que, na verdade, vai impactar a sua existência, a sua vida. Porque temos aqui nesse texto, Jesus pregando a palavra de Deus. Nós temos aqui Jesus ensinando a palavra. E se tinha uma coisa que Jesus gostava de fazer, era pregar. Se tinha uma coisa em que Jesus gostava de fazer, era ensinar a palavra. E é uma coisa que eu também amo: ensinar, é pregar, é você chegar para alguém e você ter o que falar. Na verdade, nós temos a obrigação, nós que somos pastores, ministros do Evangelho, nós temos a obrigação de saber o que falar. Eu não posso chegar em um altar descontrolado, sem saber o que eu vou falar, porque essa palavra, ela liberta, ela cura, ela salva, mas se eu interpretá-la e usá-la de forma errada, eu posso também te ferir, porque ela, a mesma é uma espada. Então Jesus estava ensinando a palavra, Jesus estava pregando. E se você observar os 4 evangelhos, Jesus, quando estava em uma localidade, sempre uma multidão o seguia. Se você pegar Mateus, se você pegar Marcos, se você pegar Lucas, se você pegar João e ler a maioria dos textos, aonde Jesus estava, havia sempre uma grande multidão que estava o cercando, ladeando. O texto chega a dizer que Pedro, dizendo para o Senhor aquela passagem de Mateus capítulo 8, que fala a respeito da mulher do fluxo de sangue, Pedro chegou a dizer: mestre, a multidão está te oprimindo ou te comprimindo. Como é que o Senhor diz: quem me tocou? Então, por esse texto eu entendo que a multidão, o que é comprimir, o que é oprimir, é apertar. Uma multidão sempre estava apertando e Jesus estava apertado no meio. Então, por esse texto, eu entendo que Jesus sempre estava cercado por uma grande multidão. E multidão, segundo o meu entendimento, não é 30 pessoas, não é 40 pessoas que nós, vamos supor que nós temos aqui 30 pessoas. Para mim, no meu entendimento, eu posso estar errado, porque eu não sou o dono da verdade. No meu entendimento, uma multidão é 2.000 pessoas, é 3.000 pessoas, E o próprio texto da multiplicação diz que Jesus alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se for contar, vai dar 15.000, 20.000. Então vamos fazer uma suposição que nesse dia Jesus estava ensinando para 20.000 pessoas. Vamos fazer uma suposição que uma grande multidão estava cercando a Jesus. Por quê? Porque o próprio texto já diz que a multidão estava ali para ouvir a palavra de Deus. Mas hoje e na época de Jesus, havia 3 tipos de multidões que seguiam Jesus. O primeiro tipo de multidão que seguia Jesus era a multidão daqueles que iam somente para observar, somente para olhar, eram os telespectadores, iam somente para ficar observando o trabalhar de Jesus, o operar de Jesus, como Jesus fazia, como Jesus se portava, o comportamento de Jesus, iam observar para saber se de fato e de verdade ele era também o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, o Cristo,
aquele que na verdade era esperado por todos os judeus. Então eles iam somente para observar, e esse tipo de multidão também há na igreja. A multidão que vem somente para observar, pessoas que vêm na igreja para olhar a roupa do irmão, como o irmão vai tocar, como o irmão vai cantar, que forma que o pastor vai se portar, vem para observar o trabalho e não vem para adorar a Deus. E na época de Jesus também existia esse tipo de multidão, e hoje na igreja também há. O segundo tipo de multidão que seguia Jesus e que hoje ainda continua na igreja seguindo Jesus, era o tipo de multidão que ia para buscar os defeitos. Pessoas que vêm à igreja para olhar como é que foi o toque do irmão. Aquele irmão, ele não tocou errado, o som não estava legal. Olha, mas aquela irmã cantou tão fora do ritmo que eu fiquei até com vergonha. E quando sai do culto, sai criticando, sai falando aquela igreja eu não gostei. Podia colocar um PVC, podia colocar um negócio legal, podia pintar direito aquela igreja, né? Pessoas que só vêm à igreja para buscar defeitos. É uma cambada de fariseu. E na época de Jesus também havia esse tipo de pessoa. Eu não gosto do jeito que ele fala. Eu não gosto do jeito que ele ensina, porque ele ensina de uma forma totalmente diferente do que os mestres ao qual eu tenho aprendido. Ele ensina diferente. Eu não gosto. Você acha que não tinha gente que criticava Jesus na época, não? O próprio texto diz que os fariseus queriam matar a Jesus, chamavam Jesus de demônio, chamavam Jesus de mentiroso. Aquele tipo de multidão já havia na época de Jesus, e hoje ainda há na igreja. Você pode fazer uma festividade na igreja, vai vir muita gente para adorar a Deus, mas vai vir muita gente que depois vai sair falando mal, vai sair criticando, e isso é uma grande verdade que nós não podemos ocultar. Mas eu acredito que na época de Jesus e também hoje na nossa época há um terceiro tipo de multidão. E esse terceiro tipo de multidão eu encontrei aqui nesse texto. E qual é, pastor, esse terceiro tipo de multidão? Era a multidão que vinha para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que uma grande multidão estava lá para ouvir a palavra. Eu acredito que essa multidão ainda continua nos dias de hoje. Cadê a multidão que vem aqui para ouvir a palavra? Se você vem para ouvir a palavra, vai sair curado. Se você vem para ouvir a palavra, vai sair renovado. Se vem para ouvir a palavra, vai sair transformado. Se você vem confiante na palavra, vai sair curado. Se vem para ouvir a palavra, vai sair liberto, vai sair abençoado, vai sair daqui hoje cheio da graça de Deus. Cadê a multidão que vem para ouvir a palavra? Quem espera na palavra recebe, quem espera na palavra é abençoado, quem espera na palavra não desiste, quem espera na palavra persevera. Existia na época de Jesus 20 mil, ou melhor 10 mil pessoas. Vamos colocar metade das pessoas que iam para ouvir a palavra. Hoje, se tem 30 pessoas aqui, eu acredito que não só 15, mas eu acredito que as 30 pessoas vieram para receber pela palavra. Só quem vem confiante na palavra. Se você vem na palavra, você vai receber. Se você vem para receber na palavra, dê maior glória a Deus que você puder nessa noite aqui nesse lugar. É por isso que o salmista disse, no Salmo capítulo 1, versículo 3 e 4, antes tenho o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, no qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. No Salmo 107, no versículo de número 20, na parte A, o salmista disse, e enviou a sua palavra e nos sarou. No Salmo 119, no versículo de número 10, ele disse, como purificará o mancebo o seu caminho? E ele mesmo responde, observando o Senhor segundo a sua palavra. No versículo 11 ele diz, eu escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No versículo 16 ele diz, observarei os teus estatutos e não me esquecerei da sua palavra. No verso 18 ele disse, faze bem, Senhor, ao teu servo para que viva e observe a tua palavra. No versículo 25 ele disse, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a sua palavra. No versículo 28 ele disse, a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a sua palavra. No versículo 39 e 40 ele disse, venha sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, pois confiei
confiei na sua palavra, assim terei que responder aos que me afrontam, pois esperei na sua palavra. No versículo 50 ele disse: isto é a minha consolação na angústia, porque a tua palavra me vivificou. Isso é só para quem ama a palavra, isso é só para quem gosta da palavra, isso é só para quem quer a palavra. Cadê o povo que vem buscar pela palavra? Recebe palavra, recebe palavra, recebe palavra. No livro de Provérbios, no capítulo 30, no versículo de número 5, o escritor de Provérbios disse: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que nele confiam. Eclesiastes, no versículo 4, o escritor disse: a palavra do rei tem poder, quem lhe dirás o que fazer? No livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 18, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Ele disse: o que vê Jeremias? Ele disse: Jeremias, eu vejo uma vara de amendoeira. E disse Jeremias, o Senhor Jeremias: viste bem, porque vemos sobre a minha palavra, eu venho sobre a minha palavra para cumprir. Eu vou cumprir. Ele vem sobre a palavra, está esperando a palavra, ele vai cumprir. Ele vai cumprir, ele vai. Só quem quer que ele vai, só quem quer que ele vai. Levanta sua mão e glorifica a Deus. É para você estar dando mais glória, querido, porque está acontecendo um milagre na tua vida aqui hoje. Jeremias capítulo 29, o versículo de número 23, disse o Senhor Jeremias: porventura não é minha palavra como fogo e como martelo que esmiuça a pedra. No livro de Mateus, no capítulo 4, no versículo 4, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, disse o Senhor Jesus: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e pratica, assemelhado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e descendo-se a chuva, correndo seus rios, soprando seus ventos, e combateu contra aquela casa e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Porém, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelhado ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e descendo-se a chuva, correndo seus rios, soprando seus ventos, e combatendo contra aquela casa. Preste atenção no que eu estou pregando. E caiu, e grande foi a sua destruição. No livro de João, no capítulo 15, no versículo de número 7, disse Jesus: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Eu vos será feito, eu vos será feito, eu vos será feito, eu vos será feito. No livro de João, no capítulo 15, no versículo de número 2, vós já está limpo, disse Jesus, pela palavra que eu vos tenho dito. No livro de João 17, no versículo de número 17, disse Jesus: santifica-os na verdade. Oh meu Pai, a tua palavra ela é verdade. Ela é verdade. Quem ama a verdade? Ela é a verdade. Quem ama a verdade da glória? Quem ama a verdade levanta a mão, fica de pé agora. Só quem ama a verdade levanta a mão, fica de pé. A glória de Deus está aqui nessa igreja. Você está entendendo? Eu estou pregando para quem ama a palavra, para quem tem sede de palavra, para quem quer a palavra. Recebe, 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 recebe da glória, recebe da glória e recebe. Meu Deus! Glória, 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 palavra, Senhor. Meu Deus! No livro de 1 Coríntios, no capítulo de número, versículo de número 18, disse Paulo: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, ele está dizendo para nós. Esse nós é quem é os crentes. Cadê? A palavra da cruz ainda faz efeito na tua vida? Para nós, é para nós, a palavra é para nós. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus, é o poder de Deus. Diz ainda Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo
Senhor no verso 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ainda diz o escritor aos Hebreus, que é um escritor desconhecido, no capítulo